Olá, eu estou aqui com o Dr. Alexandre Ocubo e hoje nós vamos falar sobre Plasmade. Dr. Alexandre, o que é Plasmade? Explica para nós, por favor. Plasmade é um aparelho, né, que utiliza a tecnologia do plasma, que seria a quarta matéria, né? Por exemplo, a gente tem o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma. Então, ele utiliza a tecnologia do plasma para fazer os tratamentos, né? Uau. Mais precisamente para face. Pode ser face, principalmente, mas algumas indicações corporais também, pequenas, né? Áreas pequenas. E como tem sido a evolução desse tratamento? Antes do Plasmade surgir, o tratamento convencional era a cirurgia plástica? Daí você está falando mais em relação a um dos tratamentos realizados com Plasmade, que seria a blefaroplasma, Ok. que seria o tratamento para as pálpebras caídas, né? Então, o tratamento que a gente diz ouro, né, que é o principal, com resultados melhores, seria a cirurgia plástica mesmo. Ok. Então, o Plasmade ele vem para não substituir, mas ser um auxiliar, né? Uma Porque opção, né? uma opção. Muita gente não quer operar, né? Muita gente tem medo de operar, ou para aqueles casos iniciais que não necessitem de uma intervenção cirúrgica, você pode ter essa opção de fazer com a tecnologia do plasma. O Plasmade ele não é invasivo, né? Dentro do Não, contexto. não é invasivo. A tecnologia do plasma, ele, vamos dizer, vaporiza pontinhos da pele e essa vaporização, ao redor dessa vaporização, você tem a contração simultânea do tecido. Então, por isso que aquela flacidez da pele vai sendo diminuída. Ok, incrível. E as rugas finas, né? Que é esse grande vilão aí do rosto, né? Da face. O Plasmade é indicado para esse tipo de tratamento também? Para alguns tipos de rugas pode ser feito, né? Principalmente aquelas rugas mais profundas. Uma ruga bem interessante para ser feita naquele código de barras, que seriam aquelas rugas no lábio superior, que são bem difíceis de tratar. E a gente consegue resultados bem interessantes com Plasmade. Incrível. Elas saem em definitivo? Como é que funciona o Não, resultado? Assim, não, claro que. não é que sai definitivo. A gente consegue ter uma atenuação importante, né? Vai depender muito do estado da ruga em si, né? Da profundidade, né? Do tamanho da ruga, mas consegue bons resultados. Quais são as principais dores dos pacientes? Assim, quando eu falo dor, não necessariamente dor física, né? Mas quando eles chegam lá no consultório, né? E colocam lá uma necessidade. E aí, quais são essas dores, essas necessidades que estão atreladas com o Plasmade? Uma queixa principal que eu costumo ouvir das pacientes é que elas reclamam que na hora de fazer a maquiagem dos olhos, né, já tem algum tipo de dificuldade. Então isso começa a incomodar elas. Então esse seria o primeiro sinal indicativo de já um início de uma queda de pálpebra. Esse é uma queixa inicial. Perfeito. Incrível. E dói o tratamento? Dói um pouquinho, né? O tratamento é todo feito com creme anestésico tópico, né? Se a pessoa é um pouco mais sensível, pode tomar um tipo de um analgésico um pouquinho mais forte também, mas é totalmente... a pessoa consegue fazer sem problemas. E é mais comum essa queda, né? Mais relacionada à questão da pálpebra em homens ou mulheres, ou Não, isso eu é acho muito que relativo? nos dois sexos, né? Mas eu acredito que o fator principal é naquelas pessoas com pele mais clara, com, com, com aquela tendência maior de flacidez mais precoce, né? Que isso tomam muito sol, isso influencia também. Legal. E o Plasmade também remove manchas? Alguns tipos de manchas sim, né? Principalmente as queratoses, algumas melanoses, né? Outras doenças benignas também, como fibromas, verrugas. Tem o chantelasma, que seriam aquelas gordurinhas nas pálpebras também, remove muito bem. E uma lesão benigna que também é muito difícil de tratamento, que o plasmage vai bem, são os seringomas. Fala um pouco sobre esse tipo de lesão. Os seringomas? Uhum. Seringomas são umas bolinhas meio amareladinhas ou um pouco cor da pele, né, que se acumulam principalmente nas pálpebras inferiores. É uma doença genética, né, que a pessoa tem e vão se acumulando com a idade e tem muito difícil tratamento. E
Qual o tempo de duração de cada sessão do Plasmade, em média? Ó, a sessão completa vai demorar em torno de 45 minutos a 1 hora, dependendo se vai fazer a pálpebra superior e inferior. Uhum. E os intervalos de aplicação? Tem alguns casos que em uma sessão você já consegue ter resultados ali interessantes, né? Sim. Mas geralmente precisa de mais de uma sessão? Para casos iniciais de flacidez palpebral, uma sessão acho que já é suficiente, né? E os resultados vão aparecer depois de 1 mês a 3 meses da sessão. Agora, para aqueles casos um pouco mais acentuados, eu aconselho fazer pelo menos de 2 a 3 sessões. Certo. E o intervalo pode ser feito cada 4, 6 meses. Legal. Há alguma contraindicação, doutor Alexandre, desse tipo de tratamento? Pessoas que têm aquela pele um pouco mais morena, que mancham com facilidade, tem que ter um estudo assim mais detalhado para ver se no caso dela vai poder ser feito. Perfeito. E a pergunta que eu acredito que todos os pacientes fazem, né? Em quanto tempo eu consigo perceber os resultados, né? E esse tratamento ele vai me deixar ali preservado, digamos assim, se é que esse é o termo, durante quanto tempo? Eu vou ter que retornar em quanto tempo? 1 ano, 2 anos depois? Como funciona? Os benefícios que você adquire com tratamento, na verdade, eles vão... assim, a gente vai envelhecendo continuamente, né? Então, você tem aquele benefício de ter melhorado a pálpebra, mas com o passar dos anos, elas vão caindo novamente. Seria a mesma coisa com cirurgia, né? Depois de tantos anos, se aquele problema começa a incomodar de novo, você faz novamente o procedimento. O que eu penso que é mais vantajoso é você não precisar estar se expondo a novas cirurgias, né? Então, você está ali sempre, sei lá, 3 em 3 anos, voltando a fazer uma cirurgia, tanto quanto complicado, né? Eu penso que o tratamento veio com essa finalidade, né? Para trazer essa opção a mais. Porque como é um tratamento não invasivo, muitas vezes a pessoa prefere, né? Do que submeter uma coisa um pouco mais invasiva. Então, seria essa a vantagem principal. Perfeito. Eu conversei com o Dr. Alexandre Ocupo sobre o Plasmade, esse tratamento revolucionário, super inovador. Dr. Alexandre, obrigado pela sua presença e por esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigado. Até logo.